Queria fazer então uma breve retomada, né? Não sei se vocês lembram, no nosso primeiro encontro falei sobre a estrutura da demanda e do desejo, né? De como esses dois conceitos eles estão sendo formalizados pelo Lacan nesse seminário a partir de um modelo topológico da garrafa de Klein, né? Apresentei vocês a garrafa de Klein como um objeto composto por duas bandas de Moebius coladas com a torção em sentido contrário, né? Mais um disco, né, que faria a função de objeto A. Essa garrafa de Klein, ela é um objeto que a gente pode criar a partir de um toro, né, de um cilindro fechado sobre si mesmo, e o toro, por sua vez, é uma superfície, né, é uma superfície fechada, né. Esse conceito de superfície ele é primário no Lacan, né, na topologia lacaniana, porque ele exprime o campo, o espaço, onde composto por pontos, né, e esses pontos são então o significante, né. O espaço, ou melhor, a superfície significante é o ponto de partida que o Lacan toma em conta para falar do inconsciente estruturado como uma linguagem, né. Bom, depois nós tivemos duas intervenções, né, de convidados. Na primeira delas, o Ricardo veio trazer um problema, vamos dizer assim, avançado, né, um problema mais agudo em seminários posteriores a esse aqui, um problema que ele tratou a partir do seminário 20, né, que a gente chamou de naturalização do gozo, né, e que, no meu entender, é um problema que começa e está, de certa forma, condicionado pela maneira como a gente entende esse conceito que teria sido o único propriamente criado pelo Lacan, introduzido pelo Lacan na psicanálise, que é o conceito de objeto A, né? A nossa discussão, para quem estava aqui, foi uma discussão muito divertida, muito acalorada. Acho que há todo um conjunto de teses, né, em torno desse projeto do Ricardo de voltar ao Lacan e fazer uma leitura desmillerianizada, né, uma leitura que não tome o gozo como, vamos dizer assim, um campo tão extenso, né, tão amplo, como vem sendo tomado, né, pela psicanálise, principalmente pela psicanálise pós-lacaniana. De fato, ele observou um fenômeno que a gente nota na tradição do Melman, na tradição da Soler, na tradição do Miller, né, que é uma tentativa de religar o campo do gozo e o conceito de gozo. Olá, tudo bem? Hoje ele não vai gravar o gravador, o rapaz. Tudo bem, Lu? Oba! O rapaz não veio, então a gente não vai ter gravação. Tá bom. Né? Mas então, como eu dizia, a noção de gozo em Lacan, ela começa a ser traduzida, ela começa a ser empregada numa série de debates que partem, né, de uma revitalização ou uma retomada da noção de corpo. Como vocês sabem, em vários debates, vamos dizer assim, a gente poderia chamar assim, os debates da pós-modernidade, há um tema muito recorrente, um tema muito comum, que é o declínio ou a recusa do conceito de sujeito. O conceito de sujeito seria um conceito datado, seria um conceito excessivamente carregado e ligado a uma certa metafísica, né? Metafísica ocidental representada pela tríade, né? Descartes, Kant e Hegel, né? E que produziu um entendimento de sujeito tão sobrecarregado, tão metafísico, que não se presta mais a ser útil para pensar as nossas questões e as transformações culturais próprias da pós-modernidade. Então, o entendimento seria mais ou menos o seguinte: há uma substituição do conceito de sujeito pelo sujeito de corpo, né? Há uma substituição do sofrimento do sujeito pelo sofrimento de gênero.
há uma substituição da divisão do sujeito pelas experiências, vamos dizer assim, ligadas à identidade, unidade e consistência do corpo. Né? O corpo se tornou, vamos dizer assim, um objeto maior da reflexão psicanalítica, filosófica, sociológica, a teoria de gêneros e assim por diante. Uma questão candente. Uma questão que não fica difícil tratá-la sem que a gente junte, né, a noção lacaniana, se a gente quer pensar como Lacan, né, a noção lacaniana que seria mais próxima disso, que é a noção de gozo. Tudo bem? Daí, como criticava o Ricardo, a gente, no entender dele, né, dá um passo atrás e dizer, não, mas a noção de gozo, no Lacan, ela está subordinada à noção de significante. Se a gente perder isso de vista, a gente vai reintroduzir uma naturalização que teria sido o objeto crítico, assim, primeiro, do projeto lacaniano, desde o começo. Né? Desbiologizar Freud, desbiologizar a pulsão, desbiologizar o sujeito, e assim por diante. Tá? Bom, então essa está na pauta. A minha posição, um pouco assim metodológica sobre esse problema é de que entre o significante e o gozo, a gente tem um conceito que anda meio esquecido ou meio impopular na psicanálise lacaniana, que é justamente o objeto A. Né? É um conceito que teria sido assim sobrepujado pelas formalizações topológicas dos nós, que teria sido assim incorporado na teoria dos discursos ou na teoria da sexuação, mas que se tornou, de certa maneira, um conceito trivial. Né? Assim, já dado, já mais ou menos conhecido. Né? Entendo que esse conceito é central nesse debate, porque, de fato, a transformação, se é que há, da teoria do gozo em Lacan, ela começa pela descoberta desse objeto, pela proposição desse objeto. Né? Então, a ligação entre gozo, de um lado, e significante do outro, ela ocorre num conceito que é o conceito de objeto A. Tudo bem? Então, essa foi, vamos dizer assim, a nossa continuação da conversa, né, do primeiro encontro para o encontro do Ricardo. No nosso seminário subsequente, com a Rite Sevasco, não sei o que vocês acharam, a gente viu um outro lado, né, dessa questão, que diz respeito justamente à clínica social, clínica cultural, à clínica dos discursos. Né? E, provocativamente, eu convidei ela a falar justamente da relação entre o tempo e os discursos. Né? Por quê? A teoria dos discursos do Lacan, desenvolvida no seminário 16, 17, 18, né? E ela é um momento, vamos dizer assim, maior do estruturalismo lacaniano. Né? Do estruturalismo como um projeto, vamos dizer assim, de redescrição em termos de linguagem de processos, nesse caso, como o laço social, uma produção de gozo, como a relação ao outro. Né? Bom, nessa montagem, vamos dizer assim, que o Lacan faz ao propor os 4 discursos, né, que a Rite Sevasco trouxe para a gente, universitário, o de mestre, o analítico e o histérico, com esse 5º discurso, que seria o discurso do capitalista, a gente se vê, vamos dizer assim, numa máquina descritiva muito poderosa. Né? Uma máquina que permite a gente entender processos sociais, introduzido em psicanálise uma perspectiva que tinha ficado até então meio ocluída, que é a perspectiva do poder. Né? Fundo, a teoria dos discursos é uma releitura da relação entre o mestre e o escravo. Né? É uma leitura que introduz no desejo, nas relações desejantes, esse fator poder. Né? Daí, poder dos impossíveis, daí o Lacan ter partido da ideia das profissões impossíveis. Né? Governar, educar, analisar, impossíveis. Né? Remete ao real como impossível, mas antes de tudo remete ao poder. Né? O que se pode e o que não se pode. E como é que a gente exerce esse poder nos laços, né, com o outro. A dificuldade de pensar e a fragilidade dessa concepção, vamos dizer assim,
está justamente no fato de que é uma formalização estrutural, né? 4 tipos de laço, e que a gente tem uma certa dificuldade em introduzir aí o que? A história, o tempo. Né? Quando eu pedi para ela dizer como é que você ligaria os tempos lógicos, né, do Lacan com os discursos, eu estava querendo provocá-la com essa ideia. Como o acontecimento atravessa a estrutura. Né? Como a história modifica, cria, instala os diferentes discursos. E, bom, a gente encontrou ali uma posição que eu achei muito lúcida, muito clara dela, né? De que o discurso do capitalista precisa de outros discursos, né? Nos quais ele se apoia, ele se parasita. Eu achei essa uma posição teórica muito prudente dela, muito acertada, né? Combina, como eu disse lá, para quem estava, com uma interpretação de um casal, dois pesquisadores que eu reputo muito importantes, Chiapello e Boltanski, escreveram um livro para nós obrigatório, que chama O Novo Espírito do Capitalismo, um estudo de discurso, né? Discurso nas empresas, nas corporações, no universo do trabalho, né? Mostrando que esse universo ele não funciona como ele promete funcionar. Né? Quer dizer, ele promete funcionar à expensa das crenças das pessoas. No fundo, haveria uma única crença básica, né? Que é essa que envolve os processos produtivos. Né? E, não obstante, a coisa não funciona sem essa crença. Ou seja, é a ideia do espírito do capitalismo. O capitalismo não pode trabalhar permanentemente num estado de funcionalidade sistêmica, se vocês quiserem. Né? As pessoas precisam acreditar que elas estão fazendo outra coisa enquanto elas estão trabalhando e consumindo. Né? Elas precisam criar espectros, como diria o Derrida, como diria o Marx, né? Para que o sistema funcione propriamente. Né? Bom, ficou da exposição da Rita Sevasco esse enigma, né? Quer dizer, como exatamente um discurso passa para outro. Né? Como exatamente o discurso do capitalista se associa com os outros discursos. Né? Como, no fundo, a pergunta que a gente foi levado, pelo menos eu fui levado nesse encontro com ela, como seria assim uma clínica do gozo? Né? Ou seja, como ele seria abordável, né? A partir do significante. Então, com as operações significantes, a gente tem um efeito secundário, né? São as remodalizações do gozo, são as rearticulações da relação entre demanda e desejo, são os reposicionamentos do objeto A, que a gente faria, então, sempre pela via do significante. Né? Quer dizer, o que o analista faz, seja o analista no consultório, seja o analista como, enfim, agente social, capaz de transformar discursos dentro de uma instituição, por exemplo, né? Estaria sempre condicionado pelo significante, ou a gente teria, vamos dizer assim, outras formas de tocar, tratar, incidir sobre, então aí, o gozo ou sobre o objeto. Né? Então, e a partir desse ponto que eu voltaria para o seminário 12, na lição número 12, né, de 17 de março de 1965, né, uma aula que se divide em 5 movimentos. Né? Então, no primeiro movimento, vocês estão escutando aí no fundo ou quer que eu ligue? Tá. No primeiro movimento, Lacan rapidamente introduz a ideia, assim, o problema o que é que o sujeito vem pedir em análise. Né? Isso retoma en passant um pequeno desenvolvimento do encontro anterior, onde ele dividia, né, ele tentava fazer uma gramática das formas de pedir. Né? Ele dizia, o pedir ele pode vir como um comando, o pedir pode vir como um mendigar, né? O pedir pode vir como uma ordem, né? E o pedir pode vir como um pedido propriamente dito. Né? Me parece uma observação muito
muito clínica essa. Pena que não ocupe mais espaço. É uma conversa meio lateral ao longo desse seminário, né? Que leva ele, inclusive, a tentar formular uma tipologia das interjeições, né? Dos sim, né? Que fosse compatível com essas formas de colocar um pedido, né? Inclusive, na clínica contemporânea é cada vez mais comum a gente encontrar casos em que, vamos dizer assim, o diagnóstico, né, ou o ponto de parada, ou o ponto de recuo de um sujeito é a sua dificuldade de pedir qualquer coisa, né? Pedir na acepção mais forte, mais cristalina que o Lacan está tentando fazer aqui. Pedir não é mendigar, pedir não é comandar, pedir não é dar uma ordem, pedir é pedir. Pedir é se abrir à contingência de uma resposta, né? Que pode ou não pode, né? E essa indeterminação se torna culturalmente cada vez menos aceitável, né? Talvez seja em torno disso que esteja em ascensão os sintomas, por exemplo, como do mutismo seletivo, né? Que é epidêmico no Japão, né? Crianças, adolescentes que param de falar com estranhos, depois com pessoas do bairro, depois com professores, depois com a família e finalmente não falam mais, né? Tem algo, a hipótese, né? As coisas que eu tenho lido, tem algo aí no processo de pedir, né? Em que o pedido, por exemplo, pedido enquanto ato de fala, ele é substituído por uma semiótica de sinais, ele é substituído por escrita, ele é substituído por rotinas, ele é substituído, né? De tal forma que o ato de pedir se torna cada vez mais problemático na nossa cultura, né? Na nossa, vamos dizer assim, no espírito da nossa época. Esse então é o primeiro desenvolvimento dessa aula. O segundo desenvolvimento é uma crítica, no fundo, à teoria kleiniana da regressão ao objeto, né? Então aí entrando mais propriamente no tema, né, do objeto A, né? Onde o Lacan vai dizer, se a gente fosse olhar para a história da psicanálise e perguntar sobre as raízes da demanda, né, a gente encontraria um grande conceito que dá conta disso, que é o conceito de regressão, né? Ou seja, no fundo, um pedido remete a um pedido anterior, que remete a outro pedido anterior, que remete a outro pedido anterior. Então a gente tem uma história de pedidos que ou foram mal formulados, pensando que nem sempre é simples pedir é uma invenção subjetiva extremamente complexa, ou foram retidos, né, do ponto de vista de como foi a resposta, a forma da resposta, o tempo da resposta, como incidiu a resposta, de tal maneira, isso é uma coisa que aparece lá no texto de 58, a direção da cura, onde o Lacan diz assim, a gente não precisa de uma biologia do desenvolvimento para pensar a demanda. A gente pode pensar a demanda como significantes que ficaram retidos, né? Significantes que não encontraram, naquele momento, o seu S2. Só que aqui não é o seu S2, né? É significantes que de alguma forma estão desarticulados do objeto. Bom, e então vem essa crítica entre a página 214 e 215 do Lacan, Melanie Klein, dizendo, olha, esse raciocínio por regressão infinita nos levaria, como fez a Melanie Klein, ao objeto primeiro, a amamentação. O seio bom, o seio ruim, né? Quer dizer, toda a genialidade da Melanie Klein não estaria nessa remissão a uma gramática biológica primitiva dos pedidos, mas dela sacar que na teoria das pulsões havia uma teoria do pedir, uma teoria de como articular relação pulsional por meio da palavra, né, ou de representações, por meio de fantasias, no caso da Melanie Klein, com o outro, né? Então o Lacan critica isso, mas também não imediatamente dá uma solução. Esse é o segundo movimento dessa aula. O terceiro movimento, que é o no qual eu quero sim, me deter com vocês, no fundo o nosso encontro é basicamente um estudo sobre isso, o que a gente poderia chamar de a teoria do silêncio como extração do objeto A, né?
uma teoria que vai se desenvolver nesse capítulo, em outros momentos. Não é uma teoria de... Não é propriamente uma teoria, é um caso, vamos dizer assim, que o Lacan analisa, né, de como a gente pode extrair o objeto A partir da experiência do silêncio. Né, e isso vai ser feito a partir da leitura de uma tela. Né, uma tela de 1895, do Edvard Munch, um pintor norueguês, né, chamada O Grito. Né. Então, eu vou me deter nessa tela e nos comentários do Lacan para tentar entender como que funciona essa lógica como adiantando um pouco as coisas, né? Essa lógica em que o grito é atravessado pelo espaço do silêncio. Página 217. Né? O grito é atravessado pelo espaço. A gente pode ler isso como uma imagem, né, como uma alegoria, mas, quero crer, aqui está em jogo o conceito mais forte de espaço. Né? Ou seja, um problema que é intrínseco à garrafa de Klein, que é o problema do atravessamento entre dois espaços. Como ele está dizendo assim, o grito é atravessado pelo espaço do silêncio. Vocês notam que uma garrafa de Klein, né, vocês têm a estrutura dela aqui, ela possui uma região de atravessamento. Né? Ela fora e ela corta-se a si mesma. Então, o que o Lacan está falando quando fala dessa relação do grito com o silêncio é uma abordagem, né, desse atravessamento. A partir de uma ideia muito simples, uma ideia fenomenologicamente muito persuasiva, quero ver a opinião de vocês, mas que é que o grito sustenta o silêncio. Não é o silêncio que sustenta o grito. Vejam só, ideia básica, não é? Primeiro havia o silêncio, o Espírito de Deus vagava sobre as águas, e depois fez-se o trovão, e daí começa o mundo, e daí tem o significante, e daí vem a palavra, e daí fiat lux, e etc. Contrário. O grito é o grito que cria o silêncio. E o grito, enquanto, vamos dizer assim, objeto, né, ele é atravessado por essa superfície que é o silêncio. Bom, vou tentar ler essa tese, né, que eu resumi aqui. Esse seria, então, o terceiro momento dessa aula. O quarto é uma retomada um pouco assim rápida da garrafa de Klein e a relação entre desejo e demanda. Né? Mas, trazendo, vamos dizer assim, como novidade, na verdade é um ponto que já foi discutido numa das primeiras aulas do seminário, mas que agora ele volta, que é o seguinte: a garrafa de Klein não é só um modelo para a prática da psicanálise, né? Para dizer o que a gente faz nas relações entre desejo e demanda, o que a gente faz então com o objeto A. A garrafa de Klein é também um modelo de leitura, vamos dizer assim, da organização simbólico-real que o homem conseguiu construir para si ao longo do tempo. A garrafa de Klein é um modelo que se aplica à modernidade, ao sujeito moderno. Para o Lacan, é condição para o sujeito da psicanálise e para a prática da psicanálise. Né? Ou seja, se perguntasse para o Lacan, o que a gente precisa para que exista a psicanálise? Bom, a gente precisa da modernidade. Né? Não seria possível a psicanálise na Idade Média, a psicanálise na Antiguidade. E aí a pergunta, a psicanálise entre povos ditos primitivos. E a pergunta é, mas por quê? A resposta que o Lacan, meio assim, arriscando, não é a praia dele, ele não costuma entrar muito nesse tipo de debate assim, antropológico, né? É o seguinte, os povos primitivos, eles vivem num mundo, né? Garrafa de Klein é um modelo para pensar o mundo em psicanálise, né? Welt, é um conceito mesmo filosófico de mundo. O mundo dos
sociedades holísticas, né? É um mundo cósmico. É um mundo em que o interior e o exterior se duplicam, né? Em que as relações cosmológicas, as relações com os astros, as relações também com a natureza, com os animais, com os outros povos, né? Tudo isso que faz, que dá ordem para um determinado mundo, possui uma sincronia, né, com as relações internas que a gente encontra dentro desse universo. As relações de parentesco, as relações de culinária, as relações culturais, as relações que definem casamento, as relações que definem filiação, nomeação, língua, tudo aquilo que, vamos dizer assim, está dentro daquele mundo. Tá? Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte: até a modernidade, essa relação entre o dentro do mundo e o fora do mundo, né, formava uma espécie de cosmologia, né? Isso vocês vão encontrar no Poiré também, que é um amigo do Lacan, teórico da ciência moderna, que vai dizer, bom, a grande novidade de Galileu e Descartes é que eles acabam com essa ideia de cosmos, né? De simetria entre o mundo e o mundo. Né? E que lá nas primeiras lições desse seminário, Lacan dizia assim, eles fazem uma falsa garrafa de Klein. Né? São dois espaços, né, onde a gente não tem uma interpenetração, a gente tem uma sobreposição. Né? Parece uma garrafa de Klein, mas não é. Né? No fundo, esse universo cósmico é um universo fechado, como diz o Poiré, e o universo fechado supõe um dentro e um fora. Né? O universo moderno é um universo aberto, onde o que a gente perde justamente é essa segurança da fronteira, essa segurança de que tem um interior e tem um exterior. Tudo bem? Bom, então, isso que já estava assim nessa conversa desse seminário vai ser curiosamente aplicado ao quadro do Edvard Munch. O que está acontecendo no Grito? Por que ele é um quadro que é difícil a gente ficar indiferente a ele? Porque ele mostra exatamente, de forma icônica, né, essa dobradura do mundo, né, essa acosmia, né, essa perda do cosmos. O interior não se relaciona mais perfeitamente com o exterior. Né? Tem uma relação de interpenetração. Né? Elas se cruzam em algum lugar e aí eu vou ser rápido, e há alguns indícios do que acontece nessa região. Né? O que se dá quando um espaço se interpenetra? Né? Dá-se três coisas: repetição, alternativamente, deformação ou subtração. Por quê? Porque esse espaço, né, essa interpenetração de espaços, ela vai aparecer ao sujeito da representação como uma perturbação da representação. Ou seja, eu não consigo representar, eu não consigo, vamos dizer assim, especularizar, pôr numa imagem, né, uma imagem que decalque o mundo, essa interpenetração, porque eu vivo num espaço tridimensional. Né? É como, vamos dizer assim, admitir a existência de objetos que estão para além do espaço no qual eu habito. Não, eu não vou conseguir fazer isso. O máximo que eu vou conseguir fazer é perceber que nesse mundo que eu habito existem zonas de não identidade. Existem zonas de instabilidade. E essas zonas de instabilidade aparecem pela repetição, conceito lacaniano de repetição, né? Automaton, tiquet, ou então pela deformação, ou então pela subtração. E esse quadro é um ótimo exemplo disso. Né? Quer dizer, a gente consegue ter, vamos dizer assim, uma experiência muito próxima da angústia, né? Se vocês quiserem, que é o afeto próprio desse interpretação de espaços, e o
que causa isso? Um efeito de deformação, né, do Sol, que se funde com o mar, que se funde com as nuvens e que impõe, de certa forma assim, dramática, a cor à forma. Né? Há uma espécie de ameaça da forma nesse quadro. Não sei se vocês concordam. Né? Vejam que as formas estão definidas pela cor. Né? Não é que ele desenhou e daí encheu de cor. É a própria disposição da cor que produz o efeito forma. Né? Isso tem muito a ver com essa ideia, né, de que uma interpenetração de espaços ela pode ser melhor assim, inscrita subjetivamente se a gente trabalhar com um tipo de representação cromático ou gradiente do que com um tipo de representação binário ou discreto. Né? A ou B, 1 ou 2, 0 ou 1. Tudo bem? Então, a ideia é que esse processo, né, pelo qual o grito cria o silêncio, né, é um processo equivalente, homólogo, à extração de um objeto A. Nesse caso, um objeto A que estaria entre dois objetos pulsionais. Essa é a graça da coisa. O objeto A, ele é e não é o objeto pulsional. Por quê? Eles vão dizer assim, eu já sei. Então, se o Lacan está dizendo que é o objeto pulsional, está falando com a Melanie Klein, falou em amamentação, eu já sei. Aqui eu tenho um objeto seio. Eu posso representar o seio, concorda? Lacan vai dizer, não. Porque não é o seio. É o seio tomado numa certa gramática. É o seio tomado numa certa série. Seja da repetição, seja a da deformação, seja a da subtração. Opa, sumiu o seio. Agora é que eu sei que ali estava um objeto A. Veja, o objeto A exige vamos dizer assim, uma consideração do tempo para ser apreensível. Bom, ia dizendo então, o objeto A aqui nesse caso, ele está entre duas figurações ou duas montagens da pulsão. Né? A primeira, evidentemente, é o grito, né? Quer dizer, a voz, né? A experiência vocal, né? Que a gente experimenta sem que isso seja uma música. Né? A gente experimenta o grito, a gente escuta o grito, mesmo que ele não esteja sendo propriamente pronunciado, mas ele está aí. Percebam esse jogo com o que está ausente, com o que está subtraído. Né? E a segunda veste, o segundo vestido do objeto é naturalmente o olhar. Né? Essa é uma experiência que é sobre o grito, mas é uma experiência que se dá a ver, não que se dá, ou que também se dá a ouvir, mas ela é primariamente um quadro, não é uma sinfonia, não é uma peça musical. Tudo bem? Bom, o último movimento, o quinto movimento dessa aula, é uma retomada da teoria platônica do amor, né? Desenvolvida por ele a partir de uma leitura do Banquete de Platão, no Seminário 8. E aqui, assim, meio retomada às pressas, a gente não entende direito onde que ele está querendo chegar com isso. Né? Fica como um bloco um pouco solto. Não incompatível, porque a demanda é demanda de amor, sempre. A demanda é demanda de fazer signo de amor. Mas a conversa parecia ter ido para outro lado. E de repente ela volta para a temática do amor. Fala, Dani. O terceiro movimento é a teoria do silêncio como extração do objeto A. Isso. O quarto é esse acréscimo à teoria da garrafa de Klein e a relação entre demanda e desejo, justamente a passagem do mundo cósmico, né, para o mundo da interpenetração de espaços. Né? E daí dei como exemplo a leitura desse quadro
como uma garrafa de Klein. Tudo bem, gente? Nesse quadro está acontecendo isso, essa interpenetração. E é porque está acontecendo essa interpenetração que ele causa esse efeito maior, talvez, do objeto, quando ele aparece, vamos dizer assim, extraído, não quando ele aparece vestido, mas quando ele aparece em trânsito, que é a angústia. A angústia é a única forma de subjetivação do objeto A. A única maneira na qual o objeto A aparece, vamos dizer assim, como lifu, quer dizer, como tal. Todas as outras aparições, elas são assim, dedutivas da série, no tempo, de efeitos que o aprendem depois da sua presença, que o aprendem como fracasso da especularização, como fracasso da entrada de algo na imagem. Tudo bem? Então, pensando nessa ideia, que é, vamos dizer assim, anunciada pela ideia de que amar é dar o que não se tem a quem não o quer. Essa é uma entrada, vamos dizer assim, na conversa sobre o pedido. Uma das formas que estão, vamos dizer assim, contidas na gramática do pedir é o dar. Dar, receber. O amor é dar o que não se tem. O que é que não se tem? Que não se pode ter? O falo você pode ter. Você pode dividir, você pode emprestar. Tem gente que aluga o falo, tem gente que, enfim, comercializa, tem gente que promete, mas não entrega. Tem tudo com o falo. Mas o fato é que o falo você pode tê-lo. E com certos manejos você pode brincar em ser o falo também. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá. O problema aqui é que o amor não tem que ver com ser nem com o ter. O amor é dar o que não se tem. A negação de algo que seria então de natureza fálica. E essa negação tem que ver com o objeto. Então, amar implica alguma extração do objeto A. Isso é clinicamente muito assim importante. Psicanálise é essa arte de criar, de facultar aos nossos pacientes que eles amem e trabalhem. Por que eles não amam e trabalham assim em estado natural? Por que a neurose ela é refratária à possibilidade de amar? Porque ela é essa máquina de vestir o objeto A, de identificá-lo ao falo, de identificá-lo ao eu, de envolvê-lo em semblantes pelos quais a gente, enfim, neuroticamente ama. Então, assim, voltando à temática lá do Ricardo, o amor neurótico é um amor complexo, porque no fundo é um amor que cria um falo onde ele não devia estar. Onde devia estar o amor é dar o que não se tem, ou seja, onde devia estar a castração. Bom, mas como o Beto que me homenageou a turma dele de formandos com essa frase, que daí, bom, o auditório levantou, isso é uma lacanagem demais, e que, enfim, bater no sujeito, isso é uma frase problemática. O amor é dar o que não se tem a quem não o quer, que é o outro lado do objeto. O primeiro lado é o lado vamos dizer assim, na negativização do negativo. O falo já é o comprovante da falta, o falo já é negativo, o falo já é um significante, mas daí você nega ele para produzir o objeto. O problema é que você tem essa negatividade, mas você tem uma segunda negatividade, que é a relação desse objeto com o outro. A segunda consistência que a neurose gosta de fazer é de que tem um outro. Tem alguém que garante a lei. Tem o outro do outro, tem a metalinguagem, tem, sei lá, papai, mamãe, a instituição, algo que faz desse outro um campo, vamos dizer assim, de garantia para o meu desejo e que me coloca como o quê? Como objeto de gozo. Essa é a primeira entrada para a nossa questão de fundo.
Então percebam, né? Você pode contar o objeto a partir do sujeito, e daí a gente vai falar em cessão de objeto, vai falar em privação, vai falar em pedido, em demanda, e você pode contar o objeto a partir do outro. E daí é o próprio sujeito que está nessa posição de objeto, né? Que se identifica com essa posição de objeto, que se faz amar nessa posição de objeto, né? Então, um resumo da paróquia diria assim, então o objeto A é esse truque que a gente cria para poder amar, para o bem ou para o mal. Por quê? Porque ele define o que eu vou dar para o outro e aonde eu vou me colocar para receber do outro. Tudo bem? Fecha essa montagem. Daí a pertinência de começar essa análise desse quadro com o amor é dar o que não se tem a quem não o quer. Ou seja, a sua afeição neurótica acha que o outro quer esta posição de objeto que você formou na sua história dos seus amores, né? Mas põe na cabeça que ele não te pede nada. Ele não te pede para gozar, ele não te pede que você seja este ou aquele objeto. Tudo bem? O outro não te pede nada porque o outro é faltante, tem um furo, tem um buraco nele, né? E esse buraco não é o eu. Esse objeto não é o tal da vestimenta que o eu usa para se encaixar nesse buraco. O que isso tem a ver com o grito, né? Um detalhe biográfico, né? Essa obra ela é pintada num momento muito específico da vida do Munch, né? Munch vinha de uma família relativamente abastada, né? Algo aristocrática, numa Noruega extremamente puritana, e que ele se apaixona por uma menina, e os pais dizem, essa não, você escolhe outra porque essa não é uma boa moça para você se casar, né? É um drama goetheano, um drama romântico, né? Quer dizer, opor seus pais, o que vai ficar? Vai ficar com seus pais ou vai ficar com o seu amor? E o Munch, então, toma uma coragem e enfrenta os pais duplamente e diz, bom, você pintor, manova. Pintor, segunda manova. Vou casar com essa figura que vocês não gostam. Ocorre que não dá certo, né? Ele vai, tenta e é abandonado pela sua madre. Então ele está num estado de fiz uma grande aposta e me dei mal, né? Me dei mal. E daí ele volta para casa, rabo entre as pernas. Vocês podem imaginar a situação, né? 1895, papi, não era bem essa a ideia, você me aceita de volta. E quando ele chega, não só essa coisa muito desagradável, mas ele descobre que a irmã dele sofreu, então, a gente chamaria hoje de um surto psicótico, né? E está internada num sanatório, né? E então ele vai visitar a irmã, né? Imagina como está a vida do cara, né? Essa situação, ele vai visitar a irmã e daí ele tem um choque, né? Que é como pode existir isso no mundo, que são os loucos, né? Que estão numa situação que ele diz que é tão além da nossa linguagem. A gente fala com eles e eles estão em outro mundo, eles estão numa experiência de incomunicabilidade, né? Que ele vive na pele com a irmã. Aparentemente ele tinha uma ligação muito amorosa com a irmã, e ele chega no sanatório, encontra aquela paisagem e encontra com esse abismo. Diz, não consigo falar com ela. Ela não está falando comigo, eu não estou falando com ela. Como é possível que isso exista
no mundo, né? Isso se combinando com a decepção amorosa, né? Então é possível que ele estivesse voltando desse asilo quando lhe ocorre a famosa cena do grito, né? Uma hipótese para isso é que, como é que está essa figura? Cabeça raspada, né? Parece assim meio um humanoide, etc. É a deformação do próprio humano, né? Você sabe que essa era uma prática corrente para evitar piolhos e outras coisas Foucaultianas mais. E ele fica muito impressionado que as pessoas ali não têm mais cabelo, né? E isso aparece nessa representação. Também a roupa das pessoas, que estão reduzidas a camisolões, né, aparece na foto. Na pintura. Quando ele fala desse quadro, ele diz, vou ler direto para vocês. Eu estava andando pela rua com 2 amigos. O sol estava se pondo. De repente, o céu tornou-se vermelho sangue. Eu parei, sentindo-me exausto. Havia sangue e línguas de fogo acima do azul escuro, no fiord da cidade. Meus amigos continuam andando. Então, olha só, a cena é o contrário do que a gente imagina, né? Não é que ele está vindo para cá, né? E aqueles 2 estão indo para lá. Eles estavam indo juntos, né? Estavam todos indo nessa direção. O que acontece? Ele se vira, né? Ele, vamos dizer assim, horrorizado ou tomado, ou esse encontro impossível que se dá para ele, produz um giro. Então parece que ele está indo para um lado e os amigos estão indo para o outro, mas não é verdade, estavam indo na mesma direção. Mas os 2 amigos estão vestidos como 2 bons aristocratas noruegueses da virada do século, com cartola, fraque, tem até você pode ver uma bengala e etc. E ele, reduzido, ou ele, o sujeito, né, o sujeito do quadro, o sujeito que está representado, né, no quadro, está mergulhado no quadro, porque o sujeito do quadro é outro, está num camisolão, né, com as mãos que tampam os olhos e com a cabeça raspada, né? Eu fico ali tremendo com angústia, anxiety. Sinto um grito infinito atravessando a natureza, né? Isso que está escrito embaixo da tela. Essa é uma ideia muito importante que tem que ver com esse nascimento comum, né, da teoria do objeto A e da teoria da letra no Lacan, né, de uma reformulação, no fundo, um reconhecimento, vamos dizer assim, de que existe um plano de linguagem que ele é capaz de produzir determinados efeitos similares ao do significante. E esse plano é o plano da nomeação, o plano dos nomes próprios, o plano dos escritos. Então, veja só que tela que o Lacan escolhe. Uma tela que tem uma poesia feita pelo próprio autor da tela, escrita na moldura da tela. Um seminário adiante, 2 seminários adiante, seminário sobre a lógica do fantasma, o Lacan vai fazer uma análise da tela As Meninas, do Velázquez, dizendo, olha, é assim que eu penso o fantasma, né? O fantasma é uma moldura, o fantasma é uma janela, o fantasma é uma janela para a realidade. Então essa ideia de começar a trabalhar com a pintura, que começa no seminário 11, com a leitura da tela do Holbein nos Embaixadores, ela vai assumindo, vamos dizer assim, áreas de método no Lacan desse momento. E ele escolhe justamente uma tela onde a gente tem um escrito embaixo dela, né?
Sinto um grito infinito tremendo, sinto um grito infinito atravessando a natureza. Né? Ocorre que no diário pessoal, aqui ó, isso aqui é uma moldura, tudo bem? Dá para ver um pouquinho aqui as letras apagadas? É um detalhe da moldura de baixo da tela onde está escrito aí a poesia. Bom, ocorre que essa tela ela tem 4 versões. Versão 1, 1893, né? É aquela lá, que pode ser considerado um esboço, né? Onde ele, vamos dizer assim, declara mais abertamente a experiência subjetiva que levou a essa pintura, né? Ele escreve no seu diário íntimo, só podia ter sido pintada por um louco. É ele, né? Nessa experiência, nesse encontro, nesse contato, né, que foi ver a irmã no asilo, dizendo, é isso que me fica. Né? Em 1893, ele faz um outro, esse é mais, eu acho que é um desenho em crayon, né, onde a cor não está tão diversificada. Né? E ele percebe que tem alguma coisa faltando. E aparentemente é aqui que ele intui que há algo na perda da forma, para o Lacan vai ser essencial, né? O objeto A tem que ver com a perda da forma, né? Com o desmembramento da forma, como no trompe-l'œil, como na morfose da caveira, né? E que aparentemente faz ela ir para uma segunda versão, que é aquela, e chegar numa terceira versão, uma versão mais completa, que é essa que tem a poesia, que termina com o sinto um grito infinito atravessando a natureza. No seu diário pessoal, em 22 de janeiro de 1892, portanto a gente infere que a primeira versão demorou 1 ano para ser feita, Edvard Munch diz... o sol estava se pondo e uma frase que sumiu na tela. Eu sinto uma onda de tristeza. Essa onda de tristeza foi suprimida na versão final. Outra coisa que foi suprimida na versão final. Eu parei, encostando na cerca, né, morrendo de cansaço e olhando para cima. Né? Veja que esta versão, e ele está olhando, vamos dizer assim, reto. Né? Nessa versão, os olhos foram arrancados. Né? E naquela a gente não consegue dirimir direito o olhar. E nessa aqui, ele está olhando mais para baixo, para o lado e para baixo. Né? Tem um detalhe aqui fundamental que é o seguinte... existe uma posição que desde os gregos representa iconicamente a melancolia, que é a pessoa olhando para baixo, né, segurando o rosto e o rosto inclinado. Vocês vão encontrar em Dürer, vão encontrar a pintura flamenca, vão encontrar em todos, ou peguem lá o Richard Burton, a Anatomia da Melancolia, ele vai dizer, tem uma coisa incrível. Melancolia variou muito desde Hipócrates, mas todos os pintores, Axídia medieval, todos eles representaram a melancolia do mesmo jeito, né? Olhando para baixo, segurando a face e vão com ar de tristeza. O que o Munch inventou aqui é uma variação desse tema, né? Que é compatível com a supressão do eu sinto uma onda de tristeza. Ele estava com uma onda de tristeza, vocês concordam, né? Ele perdeu, né? Dar o que não se tem. Ele perdeu a amada. Mas em cima dessa onda de tristeza, ou mais além dessa onda de tristeza, se impôs o inominável do grito, o inominável da angústia, o inominável do grito que cria um silêncio.
Então a gente pode já diagramar mais agora psicopatologicamente essas duas posições do objeto, né? O silêncio está para a melancolia, assim como o grito está para a angústia, né? Se quiserem, pânico, né? Para as síndromes, né? Angustiosas ou ansiosas, como se diria hoje no DSM. E de fato, essa é uma coisa muito interessante quando a gente segue a posição de um objeto A ou para um determinado paciente, a sua montagem entre duas vestes, né? Sempre isso, gente, sempre é. Entre o oral e anal, entre a voz e olhar, entre o falo e olhar. Nunca pense em objeto A numa única posição, ele está sempre entre dois. E essa posição entre dois, ela caracteriza as transformações que a gente encontra num quadro clínico, né? Por exemplo, um quadro como o que o Freud descreve em tipos de eleição da neurose, onde ele diz, tinha uma mulher, essa mulher era casada e um dia o marido fracassa, né? O marido não comparece, como a gente diria hoje, né? E ela fica absolutamente assim tomada por uma fantasia de que isso é para sempre, é o começo de uma nova era, né? Daqui para frente tudo será diferente, né? E a partir disso ela produz ela que era até então uma histérica, né? Produz uma série de sintomas obsessivos, né? E a gente fica sem entender, né? Puxa, mas por que aconteceu aí, né? Teve uma coisa propriamente traumática, entrou como traumática, entrou aonde? Entrou perturbando algo na fantasia dessa paciente, justamente produzindo um deslocamento, né, de sintomas de linhagem histérica para sintomas de linhagem obsessiva. Pelo quê? Pelo desencontro do objeto, né, pela extração do objeto que se deu ali. Então, estou voltando a isso para falar das duas raízes psicopatológicas desse quadro. De um lado, a angústia, de outro lado, o luto, a perda, a melancolia. Tudo bem? Bom, mas há um detalhe curioso, assim, quase brincalhão. Em 1930, esse quadro começa a ficar famoso, né? Essa série começa a ficar famosa, né? Isso é muito importante para o nosso argumento, né? Veja só, uma tela que é escolhida pelo Lacan para falar do objeto A e que é, no fundo, uma série de telas, não é uma só, né? Em que a gente aprende variações, em que a gente aprende subtrações, né? Essa tela, por volta de 1930, começa a ficar famosa. Se não me engano, é comprada pelo MoMA, uma das versões, uma coisa assim. E a fama chegou primeiro fora e depois dentro. De tal maneira que no Museu de Oslo, ela estava lá, pintada numa parede, e os ladrões vão e roubam. Só que os ladrões, de alguma forma, sacaram algo sobre o fato de que essa é uma tela que vem com um escrito. Eles deixam um bilhete, né? No lugar da tela, colam um bilhete dizendo: obrigado pela falta de segurança, né? Seus idiotas, levamos a tela. E ainda tem uma... O que é isso, né? É uma operação de extração de gozo, né? Um ótimo exemplo para a gente entender como funciona o gozo na sua relação, de um lado, com o significante, né? Sem esse bilhete, podia ser um mero roubo, né? Um roubo instrumental, vamos ficar rico, pega lá a tela e etc. Não, mas além do ciclo funcional, além do esquema de trocas entre um precisa, o outro quer, um pede, o outro dá, surge algo a mais. Algo que o ladrão não precisava ter feito, né? Uma espécie assim de bônus, né? De eu vou gozar e eu vou gozar duas vezes, não só uma vez. Eu vou gozar levando o quadro e deixando esse resto, né?
Esse resto que, bom, me fará imaginar que o guarda chega lá e fala, pô, além de tudo sou um idiota, né? Quer dizer, tem essa montagem que acompanha a história desse quadro, né? Bom, mas vamos às observações do Lacan sobre isso. O silêncio forma um laço, um nó fechado. Olha a ideia de nó aqui, né? Um silêncio que forma um laço, né? um aperto. E aqui ele retoma muito bem a raiz latina da palavra angústia, né? Angus, quer dizer, entre duas montanhas. Né? As mulheres têm aqui um angus, né? Entre os duas. Vocês entenderam, né? Algumas montanhas, outras montanhas, né? Mas ali está o ângus, né? O ângus, portanto, é um ponto no corpo, né? Que tem como referência o corpo, que é simultaneamente onde a gente mais se aninha, né? Se encaixa, a gente pode imaginar uma criança, né? Aconchegada, né? Nesse vale, né? Ou entre dois vales, e o ponto. E aqui tem um protoconceito no Lacan, que é um ponto que é um abismo. O problema na extração do objeto A, e nesse caso, é que se forma um abismo. Esse abismo feito a partir desse nó fechado, entre algo que é o entendimento e algo que, falando ou não, é o outro. Então, algo que a gente entende, isso é muito importante, vamos dizer assim, no registro de uma certa clínica com o objeto A, né? Onde o entendimento ele não é prescindível, né? A formação de sentido, a partilha de sentido, inclusive entre paciente entre analisante e analista, ela não é prescindível para que você extraia o objeto, né? Por quê? Porque é entre algo que é da ordem do entendimento e algo que é outro, né? Está para além do que eu posso entender. Aí se forma esse nó fechado, que pode repercutir quando o atravessa e talvez mesmo o cava, o grito, né? Ou seja, o grito cria um abismo, né? Este abismo estabelece o silêncio. O grito provoca o silêncio, diz o Lacan na página 219. Né? E ele evoca para isso uma figura antiga, né? Na psicanálise, uma figura, vamos dizer assim, mais nocional do que conceitual, que é o Nebenmensch. Né? O Nebenmensch, Elisabeth Prose. Hoje não, tá bom. Neben quer dizer próximo, né? Mensch, pessoa, ser humano, né? E que o Freud diz assim, existe uma experiência fundante, uma experiência primária. Na verdade existem duas. Primeira é a do desejo, fundadora do desejo, né? Que é a repetição de uma experiência de prazer, né? De satisfação. Então, quando eu repito, né, eu tenho nesta repetição o processo do desejo. Tem uma segunda experiência fundante, que é a experiência da dor. A experiência da dor cria o eu, cria então um sistema de inibição, né? Cria a possibilidade de dizer assim, não, né? Não é isso, né? O desejo diz não é isso de um jeito. A defesa ou a inibição diz não é isso de outro jeito, né? Mas além dessas duas experiências então primárias, formativas, existiria uma que diz respeito à intersubjetivação, né? A dor e o prazer a gente pode ler como experiências. Osmir Gabi Faria Júnior tem uma expressão muito feliz para isso, ele chama isso de o quimismo mental freudiano, né? Quimismo, química mental, né? Você pode imaginar a subjetividade como um caldeirão
E lá tem assim as poções mágicas que vai pondo e as coisas vão se ligando, desligando. E aí a subjetividade é isso. A subjetividade é uma individualização, vamos dizer assim, né? Notem que a experiência da dor e a experiência do prazer, elas são compatíveis com esse quimismo mental. Esta, portanto, a experiência do Nebenmensch seria uma experiência que ultrapassa esse modelo do quimismo mental e explicaria, vamos dizer assim, o nosso primeiro encontro com o outro, né? Não com uma coisa que pinica, não com uma coisa que dói, não com uma coisa que goza, não com uma coisa que dá prazer, mas com a ideia de que tem um Neben, próximo, Mensch, outro, pessoa, né? E o Freud caracteriza esse Nebenmensch a partir de duas coisas. A primeira é que ele tem que ser uma figura assim caridosa, prestativa, né? Existe, portanto, esse dar o que não se tem, esse ato de doação que a gente associa profundamente com o amor, né? Por isso que o modelo, vamos dizer assim, amar uma criança é muito forte, né? Porque tem ali, nós somos o Nebenmensch que ama como um dia fomos, teríamos sido amados e etc, né? Que é o modelo, vamos dizer assim, da doação absoluta, né? Dele está tão indefeso que, enfim, tudo depende do outro que se doa prestativamente, caridosamente para ele, né? Mas, então, além disso, nessa cena tem justamente uma outra coisa que a induz, que é o grito. Isso está lá no projeto, né? Vocês lembram? A criança, então, está alucinando o seio, o objeto que deu aquela experiência de satisfação. Só que essa alucinação implica uma regressão, essa regressão implica uma satisfação substitutiva, só que em algum momento, né, o substituto alucinatório cede e é preciso um novo ato psíquico e preciso uma ação específica para que aconteça o quê? Para que eu me ligue ao outro, para que o outro seja convocado, invocado, presentificado. E esse momento é o momento do grito. Vejam então como a gente está em algo, vamos dizer assim, que estaria na base, no chassi neural da nossa relação com o outro, o grito, né? Então, o silêncio. Agora a gente pode pôr na conta do silêncio o desejo, a inibição, todos os processos, vamos dizer assim, endopsíquicos, né? Aquilo que estaria na montagem de estruturas subjetivas, e o grito, que estaria criando isso retrospectivamente e na montagem da primeira relação intersubjetiva, né? Este vazio, que é o mais próximo, agora estou citando Lacan, este vazio que é o mais próximo, este vazio intransponível, olha a ideia do abismo, marcado no interior de nós mesmos e do qual apenas podemos nos aproximar. Essa é uma figura que o Lacan está fazendo, uma reedição do conceito de a coisa, la chose, né? Desenvolvida no Seminário 7, e que seria, vamos dizer assim, aquilo que a mãe primordial, aquilo que a gente não consegue mais do que se aproximar de, né? E aqui ele está chamando essa coisa de vazio. Uma imagem geológica, né, o abismo, né? A gente fala tanto lá no ravinamento, nas nuvens, em como Lacan usa a natureza, né, para falar de teoria do significante. A gente esquece que tem uma imagem fundamental que é a do abismo, né? Usada aqui para pensar a angústia e usada para pensar e nomear esse negativo do negativo. Eu me tinha deixado para trás? Quer dizer, por um lado, como é que a gente faz para negativizar isso que já é negativo que eu falo? Se a gente conseguir entender isso, a gente entende o objeto A. A negação de uma negação seria, em tese, uma afirmação. Não é isso. Ou eu preciso reter algo disso, mas sem
ir para uma afirmação. Porque, bom, o objeto A é justamente caracterizado por um conjunto de predicados negativos. Não especularizável, não inscritível no tempo, não palpável, não pulsional, assim por diante. Né? Bom, a ideia é que a gente tem então aqui a formação de um novo conceito no Lacan, que é a noção de vazio. Ah, é simples. Se eu pensar o vazio, né? Tal como o abismo. Não existe o abismo. O que é um abismo? O abismo é um vazio, é um buraco no fundo. Né? O vazio existe. O vazio é portanto, desse ponto de vista, uma positividade. Né? É uma positividade que, ao mesmo tempo, é a negação da falta. Né? É uma positividade que, vamos dizer assim, absorve para dentro de si a falta, né? Que suga a falta. Né? Então, ótimo. Então estamos aí no Nebenmensch, estamos aí no grito que causa o silêncio, né? Estamos aí no grito que o sustenta, né? E não o silêncio ao grito. O grito faz abismo onde o silêncio se aloja. Estou citando Lacan. O grito faz abismo onde o silêncio se aloja. O grito é atravessado pelo espaço do silêncio. E é nesse ponto que ele se baldeia de novo para a garrafa de Klein. Né? E aí vamos voltar para a garrafa de Klein aqui. Garrafa de Klein, nova figuração. Apresento-vos uma outra maneira de representar uma garrafa de Klein. Nesse caso a gente tem um lado duplicado, que é esse lado de baixo, e um lado não duplicado, que é o lado de cima. No lado não duplicado, a garrafa de Klein se apresenta como uma só superfície. Uma só superfície onde a gente encontraria a unicidade do efeito de sentido. Pense aí no fechamento de sentido que pode caracterizar uma sessão. Então falei, liguei isso com aquilo. É isso. Se formou um sentido. E vejam que quando se forma esse sentido, é uma totalidade que está dada. Uma totalidade inteira que está dada. Uma vida inteira que está subsumida naquela formulação. Já pensaram nisso? Como quantas vezes a gente se encontra com a nossa vida, ela toda, numa frase, numa canção, num significante? Ela vai mudando, mas a cada vez é ela como um todo de significação. Não obstante, então, pensando a superfície de cima, essa superfície não comporta um avesso de significação. Não comporta o seu contrário. Ao contrário daquilo que foi percebido como um sentido. Voltando lá para isso. Qual o contrário disso? Não tem contrário. Não é um sentido que se ponha na valência funcional veritativa, né? Que se ponha na valência proposicional, que possa ser então crivado por verdadeiro ou falso. Né? As produções de sentido que definem a parte de cima da banda de Moebius, elas estão, portanto, não expostas à negação, à reversão de significação. Bom, isso vai ser uma possibilidade, isso vai ser uma propriedade da parte de baixo da garrafa, né? Do segundo, do ponto de enodamento ou de interpenetração, né, entre as duas bandas de Moebius. Né? Desse lado de baixo, a gente encontra então o corte, que é sentido, né, e puro sentido. Oposição entre sentido sem reversão à significação e, do lado de baixo, corte. A operação psicanalítica, vamos dizer assim, a clínica, o manejo da relação entre demanda e desejo,
se daria de forma conjugada ou pareada entre essas duas alternativas fornecidas pela garrafa de Klein. Né? Então, de um lado, formar sentido, né? Definir significação. O que eu tenho ali é perdi verdade ou não verdade. Eu só tenho significação feliz, significação infeliz, no sentido linguístico, filosófico de felicidade. Né? Uma formulação feliz não é aquela que deixa a gente contente, mas é aquela que ela é bem sucedida do ponto de vista pragmático e bem formada do ponto de vista gramatical. Né? Então ela não comporta montagens do tipo relógio ou televisão ontem. Opa, mas você tem um problema gramatical. Essa frase eu não posso saber qual é a significação dela, porque ela é uma frase sem sentido. Ela rompeu o critério formal, né, da produção do sentido. E a segunda condição é que ela seja, vamos dizer assim, eficaz do ponto de vista da comunicação. Né? Então, que forma então um laço intersubjetivo com o outro. Bom, a gente tem isso, né? A gente tem uma parte da clínica, ela é composta por esse movimento, né? E a segunda parte da clínica é composta por um corte, né? E nesse corte está em jogo então a relação entre o real e a verdade, né? E nesse corte está dado, vamos dizer assim, a entrada de um outro critério. Não estamos mais no bem formado, faz sentido, é feliz ou não feliz, está bem montada a frase, né? Ou seja, tudo isso foi dado, ou eu preciso contar com isso, mas de onde é que vai entrar? Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, muito importante, né, para pensar a clínica a longo prazo. Onde é que vai entrar a verdade das coisas? Né? A verdade que interessa para a psicanálise. Né? Não a verdade do que são feitas as estrelas, mas a verdade do que é feito o seu desejo. Né? Em algum momento isso vai ser decidido. Em algum momento, claro, e progressivamente, não é assim, agora você é uma jamanta, e do tamanho de uma zebra. Não. É um processo feito de vamos dizer assim, momentos de verdade. Né? E esses momentos de verdade são então equivalentes a operações de corte. O corte, ele introduz esse elemento estranho, né, ao campo do que era antes mera condição de sentido possível. Aqui, veja, a gente está um ano depois do seminário 11, onde ele estava discutindo com Leclerc, ele estava discutindo com Laplanche, e ele dizia, né, porque ele estava sendo criticado pelo seguinte: Lacan, além de não levar em conta os afetos, a angústia principalmente, além de não levar em conta o ponto de vista quantitativo, né, as quantidades de excitação dentro do sistema, que está tudo lá no Freud, você jogou isso fora, além disso tudo, você está nos propondo uma teoria da interpretação que é aleatória, né, que é mera poesia surrealista. Né. Tirou do chapéu, para você hoje, Guaraná. Para você amanhã, Panetone. Aliás, uma vez eu levei uma dessas. Fiz uma pergunta para o meu analista. Né? Você tem que me responder, é isso ou aquilo? E ele falou assim, tá bom, vou responder. Panetone. Respondi. Você pediu uma resposta. Eu dei uma resposta. Vá pensar. Né? Uma resposta extremamente cortante, né? Quer dizer, não era um significante, não tinha nada de panetone na minha vida, nunca falei em panetone, não sei de onde ele tirou, mas o fato é que era uma intervenção, vamos dizer assim, que tirou uma espécie de impasse, ele fala, não fala, me diz ou não me diz, etc. E que tinha que ver com isso, né? No fundo, a interpretação que vai seguindo o significante, que é muito importante, é insubstituível, né? Que vai articulando e compondo recorrências, que vai desdobrando raízes e conexões, ligações e significantes, e vai produzindo uma redução, vamos dizer assim, simbólica disso.
ela carece de um critério super importante para o Freud, que é a verdade. O psicanalista quer ser psicanalista, tem que ter uma relação particular com a verdade. Isso é Freud, escrito. Né? E o Laplanche e o Leclerc dizendo para o Lacan, o Leclerc menos, mas o Laplanche certamente dizendo para o Lacan, olha, sua teoria da interpretação é uma teoria formal. Né? É uma teoria, os significantes vão se articulando. Né? E a partir disso a gente não consegue dizer por que este caminho é melhor que este caminho. Todos eles são possíveis, todos eles são desejáveis. Nós estamos assim, andando num mar, onde a única coisa que está valendo, o que a gente está aprendendo é a nadar, e não para onde. Né? Isso é muito importante, aprender a nadar, imagina. Né? Mas aqui ele está dizendo, respondendo a isso, nós estamos 2 anos depois dessa objeção do Laplanche, ele está dizendo, não é bem assim. Agora eu posso dizer por que não é bem assim. Porque o que a gente faz, na estrutura de garrafa de Klein, sim, vocês têm razão, tem um nível em que a abertura de associatividade significante deve ser a mais ampla possível, mas tem uma segunda operação, né, que tem a ver com o corte, que tem a ver com a entrada desse operador, vamos dizer assim, de verdade. Né? E aqui vem, então, uma frase, na página 220, que traduz conceitualmente essa operação. O Lacan diz: o fantasma liga a demanda, né, S barrado, punção D, ao outro, ao grande outro, causando o desejo. Traduzindo, né, a parte de baixo, vamos dizer assim, da garrafa de Klein, esse encaixe, né, que produz um 8 interior. Essa flecha aqui é o 8 interior. Né, vai aparecer lá no Leturgie, que vai voltar como um conceito super importante do Lacan. Né, isso aqui, né, o fantasma, liga a demanda, né, que a gente está vendo lá em cima, né, demanda que se repete, que se articula em significantes, insensatos e etc., ao grande outro. Essa linha de baixo, causando o desejo, polarizando o desejo. Bom, essa linha então está na constituição do sujeito, né, é uma opção possível da constituição do sujeito, e está na operação psicanalítica, né, no fazer psicanalítico. Agora, então, melhor definido e está sendo apresentado, ele está gestando essa ideia de que o analista, ele corta. Né? Ele fala em corte antes disso, mas o corte é o corte interrupção da sessão, é o corte escansão de uma palavra, é um corte, vamos dizer assim, no interior do significante. Aqui ele está falando de um outro corte, que é justamente esse que extrai o objeto, né? Que produz esse efeito de grito. Né? Daí, para traduzir, talvez, essa formulação, ele volta a um trabalho do Robert Fliess. Né? Robert Fliess é o filho do Fliess, o louco, lembra do loucão? Os homens têm ciclos de 23 dias, as mulheres de 28, somos todos bissexuais, cada um, tá vendo? Uma narina mulher, outra narina homem, masculino, feminino, e essa briga causa neurose. Todas as neuroses são, no fundo, variações da neurose mãe, que é a neurose reflexo nasal. Curioso, ele era um otorrinolaringologista. Uau! Surprise, surprise! Tudo está no nariz, né? E o Freud achava esse cara o máximo e tira do Fliess a sua teoria da bissexualidade e tal. E tem o Fliess, o gente que argumenta que o Fliess foi o analista do Freud, né? As cartas que ele escrevia e etc. O tal Fliessão teve um filho, o Fliessinho, chamado Robert Fliess, que em 1949 era um psicanalista dos bons, Lacan elogia muito ele, escreve um texto chamado Silence and Verbalization, né? Onde ele tenta, seria o primeiro autor a tentar fazer isso que o Lacan está fazendo aqui, que é uma teoria do silêncio em psicanálise. Não há parte do que silêncio. Nossa teoria do silêncio. Né?
E o Fliess fala em 3 formas de silêncio, ligando, olha só lá que eu dizer, essa intuição genial, ligando o silêncio às demandas. Né? A cada demanda um tipo de silêncio. É importante a gente sacar qual é que está acontecendo. O primeiro é o silêncio na linguagem erótico-uretral. Uretral, né? Bom, silêncio mijão, digamos assim. Ele diz, é o mais comum como a pausa durante a conversação. A gente não sente um sentimento de paralisia, ele é com o relato de um momento de construção do pensamento. Né? O Lacan comenta ele dizendo assim, é o silêncio no qual o músico sabe fazer um tempo, né? Tornando a escuta similar à de um instrumentista, né? Que tem que produzir tempos de silêncio, tempos que fazem a música andar, né? Tão essencial quanto uma nota sustentada da pausa ou do silêncio. Bom, então tem esse manejo, o manejo do silêncio erótico uretral, que é aquele e a gente faz intervenções sobre isso, né? Mais devagar, e de novo, calma, né? Ou seja, aquele que faz a interpolação entre os significantes. De novo, o problema do tempo, né? O segundo silêncio é relativo à linguagem erótico-anal, diz o Robert Fliess, né? Ele perturba o falante e sinaliza conflito. Sentimento de que só uma parte do que há para ser dito vem até a fala. Né? E o Lacan comenta, esse é o sujeito que aparece como significado nessa brecha anônima acósmica. Espero que agora vocês consigam entender todo o peso dessa palavra. Né? Esse seria o silêncio de resistência, né? Seria o silêncio da resistência do discurso, né? Em que, bom, tem algo que não vem, que não vai, que não consegue ser dito, que resiste, e que ou não quero dizer, né? E aí o sujeito aparece como significado, tá? Quer dizer, como ponto de junção entre os dois vetores ali, né? E nesta brecha, então, anômica, né? Referência Lacan à anomia, suspensão da lei, né? A Daniele Sanches, especialista em anomia, estamos tentando introduzir assim na psicanálise o conceito de anomia como um conceito realmente fundamental para entender toda uma gramática de angústias, de relação da angústia com o mal-estar, né? O Unbehagen, depende desse conceito de anomia. Então Lacan diz, aí tem anomia e aí tem um silêncio que introduz o acósmico, o não cósmico. Ou seja, o que é o cósmico? É a falsa garrafa de Klein, né? É o dentro e fora, é o eu e você, é o nós e eles, é o interior e exterior. Esse momento é muito importante, porque ele suspende isso. Eu não sei mais se eu não estou falando porque eu não consigo, porque você está me pedindo, porque a coisa mesma é difícil, né? E que introduz então a garrafa de Klein. Aí nós temos um sinal de que há uma ranhura, né? Uma interpenetração de espaços. Né? Quase quer dizer assim, nesse momento algo grita. Né? Algo grita produzindo o silêncio. Né? O silêncio que se faz é um silêncio, vamos dizer assim, produtivo. Né? É o silêncio, vamos dizer assim, da angústia sendo atravessada. Né? É o silêncio que talvez seja o mais importante reconhecer. Né? Quando que ele está vindo, porque ele é o equivalente disso aqui. Outro lado, ele é equivalente disso aqui, só que no plano da fala, né? No plano do verbal. Né? Terceiro silêncio, que é relativo à linguagem erótico-oral. Então aqui tem a substituição da fala pelo silêncio, o paciente se ausenta psiquicamente, há uma sensação de interminabilidade do silêncio. Silêncio é o quê? Que eu caí no abismo.
Eu entrei no abismo, não estou na borda. Né? Ele não vai terminar nunca. Ele não cessa diante do pedido do psicanalista. Não sei se já enfrentaram isso aqui, não é tão comum, mas quando vem é horrível, porque no fundo eu tenho que... Vamos começar de novo outra vez, amanhã você volta. Respira fundo, porque esse não, você não vence ele. Né? A não ser que, bom, manejos muito mais complexos do que o outro. E aqui o Lacan fala de um silêncio que não impede que há um que fale. Né? Porque esse silêncio do abismo, ele faz um. Né? Ele isola um, outro. Um e outro. Ele pode incidir, então, tanto do lado do analisante, né, quanto do lado do analista. Jovens analistas experimentam isso com mais frequência. Né? Que é aquela coisa assim, eu preciso falar alguma coisa nessa hora e não vem nada e eu não sei nem terminar a sessão, porque daí a pessoa começa só a pensar nisso e vai abismo abaixo, né? Ou acima, se vocês quiserem. Né? Mas, então, eu acho que isso faz uma fenomenologia super interessante, né? Das montagens, incidências do objeto. Né? Então a gente tem um objeto que está do lado de lá, ou um objeto está do lado de cá, ou um objeto está, vamos dizer assim, em trânsito, que é a linguagem erótico-anal, né? Em que a brecha anômica, né? Há uma abertura acósmica. Né? A gente poderia encontrar, e agora um exercício para a gente terminar essa história com o quadro, equivalentes do grito, só que com a junção da pulsão escópica. Né? Quer dizer, o que seria o grito para o olhar. Né? Isso está num pintor americano chamado Edgar Hooper, né? Que é um pintor que trabalha eminentemente entre a angústia e o luto, né? Entre a angústia e a melancolia, como o Munch, né? E que seria o correlato, vamos dizer assim, da patologia narcísica. Quanto o Munch trabalha com o vazio, com o precipício, com esse buraco, o Edgar Hooper trabalha com a solidão, né? Que é a segunda, as duas patologias, as duas famílias problemáticas narcísicas, uma é o vazio, outra é a solidão. Mas são diferentes. Né? São diferentes do ponto de vista de tipo de depressão que está envolvida, tipo de lógica do reconhecimento. Né? Enquanto na solidão o outro não me reconhece, no vazio eu não me reconheço em relação ao lugar que o outro me destina. Né? Montagens diferentes, né? E que a gente encontra aí um bom correlato, né? O Hooper é um cara que pintou a depressão americana, que pintou o surgimento americano e que tem telas como, por exemplo, essa que inspirou Hitchcock para o Bates Motel, em Minha Psicose, né? Que é uma casa, né? Em que há algo estranho, né? Como no Grito, né? Tem um pôr do sol, mas que tem algo que eu não consigo representar. Né? Só que aí o que ele faz? Em vez de trabalhar com uma cor, como faz o Munch, isso então prova que são duas famílias distintas também do ponto de vista de estratégia de figuração, ele trabalha com a forma. Né? Quer dizer, a forma radical, a forma absoluta, e com o pequeno detalhe dissonante, né? Que é uma outra estratégia que aparece aqui no Anoitecer em Cape Cod. Né? Um entardecer no interior americano, tem um velhinho sentado na soleira, tem uma mulher velhinha assim do lado, tudo parece perfeitamente em ordem, parado, né? Nada vai acontecer. Agora preste atenção no cachorro, né? Ele está olhando para algo e o rabo dele não parece estar feliz. E é a tela que inspirou o Spielberg em O Tubarão. Né? Tá tudo perfeito, mas tão perfeito que tem
um mal-estar se introduzindo na coisa, quer dizer, não vai terminar bem. Como nessa casa. Vocês acham que se você for se hospedar nesse lugar aqui, vai ser legal? Sim. Vai ser... Parece, olha só, tudo bonito, assim, bem feito, mas eu não queria. Eu acho que vai terminar mal, se a gente vai... de fato, é o recurso que vai ser usado mais adiante no cinema pelo Kubrick, né? Nesse que vamos dizer assim, a combinação maior, perfeita, entre a vertente Munch, né? A vertente do abismo, e a vertente da solidão, que é a vertente do Hooper, né? No seu filme totalmente revolucionário, Shine, né? De 82, O Iluminado. Vocês viram esse filme? É um filme que ele reverte a expectativa da gente sobre filmes de terror. Porque todo filme de terror é o quê? Escuro. Coisa que você não vê. Coisa que ali vai ter uma aranha gigante, um gafanhoto, ai meu Deus do céu, como na casa do Hooper, né? Tem algo que eu não vejo e que é um problema. Né? Para entender o objeto A no Lacan, a gente teria que juntar esse algo que eu não vejo com algo que eu vejo demais. E esse é o insuportável do Shining. Né? É um filme que foi feito à base de excesso de luz. Né? Então o Kubrick pegava refletores gigantes, que nem tinham disponível no mercado, punha em volta na cena e estourava de luz. Né? Tanta luz que aquilo que você estava vendo se torna, vamos dizer assim, excessivo. Né? Esse é o efeito do próprio, vamos dizer assim, do objeto A. E que no Brasil tem uma pintora que frequentou os seminários Lacan, né, que trabalhava com, olha o que ela está fazendo lá em cima, Lygia Clark, fazendo uma garrafa de Klein. Né? Ali você tem várias garrafas de Klein, ou a tentativa de junção de dois bandas de Moebius, né, com um sentido invertido. E o problema para a Lygia Clark é justamente como fazer na pintura o que o Kubrick fez no cinema, né? Juntar essas duas vertentes das condições, vamos dizer assim, para que você consiga aprender o objeto A. Ou seja, o excesso de forma e a falta de forma, o excesso de cor e a falta de delimitação do espaço. Para tentar, veja só, o problema comum é sempre o mesmo, como interpenetrar dois espaços. Né? Essa aqui é a representação que o Lacan dá para falar do grito, né? De como o grito produz essa separação de um objeto que está lá, mas onde é que está o grito? Né? A gente não está ouvindo. Né? Percebem como ele foi subtraído. Está lá, mas a gente só aprende ele na série. Né? Está lá, mas a gente só aprende nele pela deformação em torno que ele produz. Né? É um vazio. O objeto A tem essa estrutura de vazio. É isso, gente. Semana que vem tem mais, para quem quiser. Tá bom? Gostou? Muito bom. Deixa na semana que vem, mesmo? Eu acho que é dia 22, né? Alguém tem o cronograma? Dani, semana que vem? 22 semana que vem, né? Tá bom.